Quando se fala em carro esportivo, os japoneses se destacam bastante. Isso porque, além das versões civis, os modelos japoneses costumam ter algumas versões que chamam a atenção pelo desempenho, acerto dinâmico, dirigibilidade impecável. É o caso do Honda Type R, o famoso Type R, carro que já tem 6 gerações, essa é a 6ª geração do Type R, baseado na 11ª geração do Civic e que traz tudo isso num conjunto sensacional com câmbio manual e está sendo vendido agora aqui no Brasil. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha, nosso carro de teste da semana. O lançamento foi há alguns meses, eu estava na fila lá dos colegas de imprensa para pegar esse carro, uma expectativa grande, porque justamente é um lançamento fantástico da Honda aqui no Brasil, esportivos voltando ao nosso mercado. Aliás, vale ressaltar que essa era para ser uma matéria dupla. Eu falei com o TK, o Thiago Kifuri, é um amigo de longa data, para a gente fazer um comparativo. Não ia ser bem um comparativo, a gente ia falar dos dois, ele ia dar a opinião dele, cara que é piloto, corre, entende muito de carro, também sobre o Type R, o Type R, vou chamar de Type R aqui direto. E justamente acabou não dando certo a agenda tal, de gravações para a gente juntar o Corolla GR, que é o arquirrival, e o Civic Type R. Seria muito bacana, mas enfim, ainda faremos isso. Eu ainda quero fazer isso e fazer uma matéria dupla para falar dessas características dos dois carros. Bom, são basicamente 6 gerações do Type R. A gente olha para esse carro, aliás, para essa sigla, a gente lembra, na verdade, de PlayStation, né, e outros videogames, claro, mas falando de Gran Turismo, justamente por isso, né? O carro que tinha sempre no Gran Turismo, e é engraçado porque no Gran Turismo, até vale mais uma observação de jogador de videogame, no Gran Turismo tem tanto carro fantástico, que às vezes você pegava um Type R, por exemplo, você achava, pô, legal o desempenho e tal, mas na vida real, realmente, esses carros são sensacionais. A gente vai ver daqui a pouquinho uma ideia do que ele pode fazer e também o melhor uso para ele, que eu particularmente acho. Bom, os japoneses, eu costumo falar que os japoneses são os alemães do Oriente. E justamente eles fazem veículos para uso civil, vou chamar assim. Então carros como HR-V, como Honda Fit, Honda City, e fazem carros com desempenho bem aprimorado. Para cada um deles, eles usam uma engenharia própria e usam uma proposta. A proposta para o japonês é muito levada a sério. Por isso que você pega um Honda City, por exemplo, ele é aquilo lá. Não é um carro de grandes emoções, porque a proposta dele é essa. Já esse carro aqui é outra história completamente diferente. O que é legal é que ele é baseado na geração 11, a gente conheceu, é a geração atual do Civic, que é vendido aqui no Brasil como híbrido, um carro que tem um preço mais elevado, enfim, mas está aí no mercado. Então, logicamente, ele traz essas características que lembram, né, o Civic geração 11, porém, a diferença é que ele é um hatch. É uma versão que não é vendida aqui no Brasil, só foi vendida nos anos 90, o hatch. Então vale a pena lembrar dessa característica. Mas, fora isso, é outro carro completamente diferente, completamente distinto. Começando até pelo desenho, é um carro bem agressivo. O desenho da carroceria é bastante agressivo. Nós temos um conjunto óptico bem otimizado, Type R ali na grade. Nós temos aqui essa grade com a captação de ar, a captação de resfriamento de freio. Olha aqui onde chega o detalhe, da preparação. Isso aqui, o H vermelho, já é um símbolo que tem alguma coisa bem divertida por aí. Outra característica interessante, o capô com essa saída de ventilação é um capô de alumínio, justamente pensando aí num equilíbrio maior de peso. E é um carro que tem um desenho muito bonito. Realmente o desenho dele eu acho que é uma das coisas mais legais. Em relação ao Corolla, é claro que nesse ponto entra muita coisa para falar. Civic e Corolla brigam, assim como os alemães Audi, BMW e Porsche brigam em todas as versões. No caso da Honda e da Toyota também. No caso agora, claro, nós temos o Civic híbrido, saiu um pouco dessa briga com o Corolla direta, mas sem dúvida que o GR Corolla e o Civic Type R são rivais, um está muito à altura do outro. Chegamos às rodas. Conjunto de rodas de 19 polegadas, calçadas com os pneus da Michelin, o Pilot Sport 4S. Cara, esses pneus são realmente sensacionais.
E eu estive em Las Vegas, vocês lembram aquelas matérias que eu fiz em Las Vegas, em 2019, que eu fui a convite da Michelin, o Michelin Pilot Sport Experience. A gente andou na pista com super carros, com Corvette também, eu vou falar do Heavy Match desse evento também, e justamente usando os Pilot Sport. São pneus que têm um composto sensacional e tem uma dinâmica sensacional também. O pneu esquenta, ele gruda mais no chão. Cara, é fantástico. Freios da Brembo muito otimizados, e essas rodas, além da questão de peso, elas foram desenvolvidas em conjunto com a Michelin. Elas têm o desenho da borda feito e desenhado justamente para que o pneu permaneça sempre sobre a roda, ou seja, sempre o pneu sempre vai estar na roda sem aquelas oscilações. Lembra aquelas fotos a 4 rodas antigamente que viravam a roda e quase a roda, o pneu saía da roda? Então, nesse caso não acontece, justamente por conta da dinâmica de construção da roda e desse pneu, o Pilot Sport, que é um pneu sensacional. Temos aqui saias laterais. É lógico que ele é um carro baixo, ele pega em vários lugares. Eu vou comentar agora dirigindo a questão da ideia de conforto. É um carro para usar do modo mais soviético, modo de pista mesmo. Ele é um carro feito para isso. Tem essa dinâmica de condução. Então a gente viu ali o detalhe, né, dos pneus. Aqui, ó, 265/30, né, os 4 pneus. Suspensão, tudo muito bem ajustado para essa dinâmica. Uma coisa legal, no final desse vídeo, eu vou colocar como vídeo indicado a volta rápida, que ele é o recordista de Nürburgring, recordista de Suzuka também, tração dianteira. Eu vou colocar o vídeo de Nürburgring do piloto da Honda, o vídeo oficial da Honda, ele andando lá, para vocês poderem sentir qual é a pegada real desse carro, que logicamente não dá para transmitir isso andando na rua ou nem em estrada. Desenho da traseira, então, achei bastante harmônico, e a gente sabe que os hatches médios sumiram do nosso mercado. Então o hatch médio também é um carro que está em extinção. É engraçado, né? Só tem da Chevrolet que tá lá, mas também vende pouco ultimamente. Eu achei muito harmônica também a traseira dele, achei muito bem acertada. A questão também do desenho, olha os extratores aqui, esse para-choque com os extratores e essa saída de escape, isso aqui chama muita atenção. Vocês não sabem como esse carro, não imaginam como esse carro é fotografado e filmado nas ruas. Se o cara for meio tímido, melhor não ter um deles. Bom, começando pela cor, claro. H vermelho novamente. E a questão interessante, não só do desenho, mas reparem aqui nesse aerofólio. O aerofólio é colocado de uma forma tal, por isso que eu falo da tecnicidade. Eu falo de tecnicidade do japonês, eu brinco que os japoneses são os alemães do Oriente, porque o aerofólio está colocado aqui, então ele tem uma função técnica, são 59 kg de downforce, ou seja, empurrando o carro para baixo para ele ficar grudado no chão, e ele é posicionado de uma forma que ele não atrapalha a visão do retrovisor, ou seja, a visão do retrovisor dá exatamente aqui, perfeito, né? Perfeito. Porta-malas, para quem gosta, tem duas características legais. Primeiro que essa parte do porta-malas é presa aqui, justamente para fechar, ele não tem aquela cordinha, né, para puxar aqui. E uma outra característica bacana, não lembro de ter visto em outro carro, ele sai dessa forma, né? Então você abre e fecha. Você vai no supermercado, antes de ir para a pista, você vai botar as coisas aí, né, e depois vai chegar tudo fora da sacola em casa. Mas enfim, brincadeiras à parte, é meio por aí. Com chave presencial, se afastou, se chegou perto do carro, ele já abre, já fecha. Antes de falar da dianteira, peraí, vamos falar aqui da parte traseira. Espaço interno, realmente bem acertado. O acabamento com as costuras vermelhas. O espaço interno aqui para quem vai atrás, cintos vermelhos, é um bom espaço. É legal porque, na verdade, é um carro de 4 pessoas, né? Ele tem aqui é quase que um banco individual, como os Cosworth, né? A Mercedes tinha um pacote Sport justamente para isso. Tem um porta-copo aqui. É engraçado que não tem saída de ventilação aqui atrás, mas o tapete é vermelho também, vocês vão ver. Você se acostuma com isso, mas é muito engraçado mesmo, é muito curioso, né? Você notar essa questão. E o detalhe dos bancos, isso aqui é uma das coisas mais legais, a gente vai ver agora aqui na frente. Isso aqui, meus amigos, é muito bacana. Bancos sem comandos elétricos, justamente para poder otimizar, diminuir peso e tudo mais. Então, tudo manual. E um banco
concha, é um banco realmente de pista, você fica encaixado aí, é fantástico, é fantástico. A questão do banco e a questão do ajuste desse banco, né? Por exemplo, eu vou ligar aqui, pisar na embreagem, né, que é um manual, ele te dá aquelas saudações, mais ou menos assim. A posição de pilotagem é realmente muito boa e muito otimizada também. Já vamos chegar aqui na multimídia, que tem umas coisas legais para mostrar. Então, a gente tem aqui, olha a posição de pilotagem, você fica totalmente encaixado, totalmente concentrado, ajuste de altura também, né, claro, e é incrível. Esse volante tem uma pegada excelente, ele tem também alcântara aqui, uma camurça, justamente se você transpirar, então ele absorve isso é importante quando você está numa pista, absorver, né, qualquer tipo, né? Por isso que você vê muita gente andando até com luva, um calor como esse, você vai andar em Interlagos, por exemplo, é bom você usar luva também, porque você acaba não agredindo o volante e também você acaba tendo uma pegada melhor. Mas enfim, isso é uma das funções aqui, né? Aqui no painel, então, novamente o H em vermelho, a gente aqui, lógico, igual o Civic, as questões de piloto automático, aqueles ajustes todos. O painel, nós temos opções de visualização, tem o normal, o Comfort, o Individual, o Comfort, o Sport, o Individual, você mistura os dois. Aqui, ó, o Drive Mode, tá vendo? Você aperta o R. O R é o modo mais radical, digamos, do Type R, como o nome sugere. Então a gente tem aqui, ele te mostra o principal, o que você precisa ver quando você está pilotando. Pressão de turbina, olha, ó, pressão de turbina, pressão de óleo, temperatura do motor, você já vê tudo isso, temperatura externa, você consegue ver tudo isso enquanto você está pilotando. E ele te mostra o principal aqui, que é, quando você está numa pista, conta giros, e aqui ele te mostra no meio a marcha. Tá vendo? Ele vai te mostrar, a gente vai dirigir, daqui a pouco vocês vão ver, ele mostra justamente a marcha que você está usando, né? Tá neutro aqui, e vai te mostrar a marcha, que também é importante quando você está em velocidade, para você, principalmente no câmbio manual, para você ter noção de que marcha você está usando, com barulho e tudo mais. Aqui a gente tem outra coisa legal, antes de falar da multimídia, numeração do carro. Então é um carro aí que traz também uma numeração, ele vai ser vendido aqui no Brasil em lotes, vai trazer um lote, vendendo, traz outro lote, enfim. O Corolla GR também, né? Segue essa mesma ideia, essa mesma lógica. Computador de bordo, a gente conseguiu até uns 10, melhor média que eu consegui, porque em estrada, cara, ele anda muito bem em estrada. Quando a ideia não é andar forte, ele é um carro que consegue até bons números de economia, apesar de não ser a proposta do carro. Bom, aqui nós temos uma tela com a multimídia, então aplicativos, Apple CarPlay, Android Auto, sem fio, carregamento por indução, ar-condicionado duas zonas. E aqui a parte mais legal que interessa muito aqui é isso aqui, Honda Log R, ou Honda Log R. Ele te mostra tudo que está ali no painel, naquele modo dinâmico, todas essas informações, temperatura de óleo, pressão da turbina, ou seja, ele te mostra tudo para você conseguir monitorar tudo isso, monitorar todo esse funcionamento dentro do carro, sem ter que desviar a atenção da pista. E aqui, ó, tá vendo? Tem, olha que legal isso aqui, força G. Quando você começa a usar e inicia o data log, ele vai gravando suas voltas na pista e vai te mostrando entrada, saída de curva. Cara, aqui é para salvar, mas no caso não. Ó, pista, você inicia aqui, ó, data log, auto score. Aqui deve ter coisas provavelmente do lançamento, né? Eu não fui ao lançamento desse carro, mas olha que legal. Tem aqui, ó, todos os gráficos. Tem os gráficos mostrando detalhes de volta, o Força G atuando. Cara, dá para você dar 20 voltas e depois estudar as suas voltas, justamente usando esse próprio aplicativo que vem no carro. Ou seja, extremamente útil, extremamente usável também, né, de todas as formas, né? Configurações dos veículos, aqui tem as outras configurações gerais que a gente encontra em outros modelos. Aqui a gente tem o câmbio, os modos dinâmicos que eu mostrei. Então aqui, por exemplo, individual, vou botar aqui, ó, individual, ou personalizar no individual, você consegue mexer em tudo. Motor mais R, direção mais R, suspensão, comfort. A diferença do comfort para o mais R é bem pequena, eu posso falar. Som do motor mais R, heavy match.
é o Heavy Match, que é o ponta-taco. Eu vou deixar ligado ele para vocês poderem ver como ele funciona bem o sistema. E aqui o indicador Sport ou o Comfort também ali do painel, bem simples e fácil de usar e configurar. Aqui nós temos um câmbio de 6 velocidades, as marchas são bem próximas. É muito interessante como elas são próximas, porque a ré ela é separada, tá vendo? Ela tem até uma certa dificuldade para colocar, para não ter nenhum erro na pista. Mas depois você começa a usar, é muito simples. É que também aqui no Brasil, a gente tem que falar que a gente praticamente não tem carro de 6 marchas, é um Siena de 6 marchas, lembram desse? Então, a gente não está tão acostumado com câmbio manual de 6 marchas. Mas andando um pouquinho com o carro, você já consegue ajustar e encontrar a melhor posição. Vamos falar agora de mecânica, né, o coração do carro, e depois vamos para as nossas impressões. E olha o que eu comentei aqui sobre o capô de alumínio bastante leve. E falando em otimização, aqui nós temos o motor, o famoso VTEC 2 litros, com turbo, são 297 cavalos, 42,8 kgfm de torque. Muito bem, aqui nas opções do motor, né, a gente vê que tem configurações diferentes, né, configurações distintas. Aqui, por exemplo, ó, medidor G, ó que bacana. Tem uma opção 3D também, que ele mostra o carro em movimento, você dá seta, qualquer coisa que ele marca aqui, bem interessante. Aqui, ó, todas essas medidas, pressão de óleo, pressão de turbo, temperatura do ar de entrada, do ar exterior, né, temperatura externa, temperatura de óleo, temperatura da água, ou seja, ele te mostra tudo isso e vai monitorando tudo isso. Eu botei aqui no modo R e daí ele passa tudo isso para cá, né? E mantém as duas telas, ou seja, você vai num track day, que é a principal função desse carro, você consegue deixar tudo muito bem acertado, justamente para extrair o máximo do carro e se preocupar o menos possível. Qualquer irregularidade, sei lá, estourou uma mangueira, alguma coisa, você vai vendo por aqui. Então é bem legal, justamente a dinâmica do carro é muito bacana. Ele tem a válvula de escape, mas ele tem também um emulador. Então esse barulho interno também é de fora e de dentro, né? São as duas coisas. Tá ligado no Heavy Match automático, que foi algo que curiosamente surgiu. Eu lembro do 370Z e do Corvette. Olha lá. É bem interessante como ele funciona bem. Ele acerta bem o giro. Cara, é meio viciante. A gente adora fazer ponta-taco, mas agora tô deixando o sistema trabalhar. E vocês veem como ele funciona bem, né? Eu lembro quando eu fui em Las Vegas em 2019, dirigi um Corvette lá na pista e usei o Heavy Match. Logicamente, é um sistema feito para poupar o equipamento e, logicamente, também, né, você acaba protegendo o sistema por conta dessa questão dele fazer tudo sozinho, né? Então ele acerta o giro, faz tudo isso, é sensacional. Uma coisa bem bacana desse carro, e justamente dos pneus Michelin, os Pilot Sport, é como eles são bem ajustados e bem acertados para o carro. Parece que você está andando sobre trilhos. É uma expressão também muito usada, mas é exatamente isso. Você tem essa sensação de que tá tudo muito no lugar, tá tudo muito colocado no lugar certo. E como eu comentei, o desenho das rodas, né? Os pneus estão sempre ali trabalhando de forma a manter o máximo de borracha possível no asfalto. É incrível. O desempenho desse carro ele é tão fantástico e a dinâmica de condução dele igualmente fantástica. Você sente que o carro acima dos 2.000 giros ele já vai te dando força, né?
e vai te dando uma dinâmica de condução, pressão da turbina, a turbina já está cheia, ou seja, ele realmente surpreende na dirigibilidade e no funcionamento também. É impressionante como a dinâmica desse carro, ele é muito bem construído por conta disso. Ele é um carro que você vê que ele desenvolve ali, vai indo até a faixa vermelha, que é uma característica de Civic SI, característica da Honda, e o Type R ele traz justamente isso, para você poder extrair o máximo sem perder, logicamente, o torque num corte de giro. O desempenho do carro é fabuloso, a dinâmica dele de condução. Você vê que rapidamente o motor tá cheio, ele já te empurra contra o banco. Esses bancos concha realmente são muito bem acertados para o carro. E é um carro que tem um comportamento bastante dócil. Isso falando em termos de, por exemplo, peso de pedal da embreagem. A embreagem não é pesada, ele é um carro que tem uma dinâmica excepcional. E a embreagem não é pesada, como acontece eventualmente com alguns esportivos, né? Você pega o M3 E46, por exemplo, ele tinha uma embreagem bem pesada. É uma outra dinâmica, ou seja, uma outra ideia. Esse carro não. O carro você daria eventualmente para você dirigi-lo todo dia sem se preocupar. Logicamente, eu já vou falar por que não é um carro para isso, mas por a questão da dinâmica de direção, realmente ela permite que você faça isso. Tem o Honda Sensing também, frenagem autônoma, tudo isso. Então ele é um carro muito bem preparado para situações diversas. Esse volante, nesse modo, no modo Comfort também, mas nesse modo mais esportivo, ele tem um peso sensacional, cara. Sabe quando você anda em alguma coisa e você vê, pô, tá do tamanho certo, tá na medida certa? É exatamente o que a gente encontra aqui nesse volante. A Honda caprichou nesse carro. Cara, ele é um carro que tem uma dinâmica de condução assim apaixonante, né? E no fim vai ser um dos últimos carros, digamos, puros, raiz, né, como a gente fala hoje em dia. Porque o carro tem uma dinâmica de condução apaixonante demais, instigante demais. Ele é um daqueles carros que daqui 20 anos ele vai ser um clássico valorizado. Cara, é muito apaixonante. Esse Heavy Match, eu falei, né, Nissan 370 e o Corvette, como funciona bem isso e como é algo que foi bem desenvolvido também para quem gosta de dirigir, minimizando quebras e algo do gênero. E é engraçado porque, na verdade, esse carro ele tem uma dinâmica de direção tão interessante, tão desenvolvida, que ele não parece um carro com tração dianteira. No sentido de que ele dificilmente sai de frente. Você percebe que ele tem uma possibilidade de controle muito grande. Uma característica bem interessante é que ele acaba distracionando muito pouco. Cara, esses pneus Michelin, o conjunto todo é sensacional. E é incrível como o carro, ele realmente casa bem com essa proposta de ser levado ao extremo, ou de ser levado a uma dirigibilidade um pouco mais esportiva. Fantástico, meus amigos, realmente excepcional. E a dinâmica do carro, né, você fica preso no banco, tem uma segurança muito grande que ele te transmite. Esse
esse heavy match ele é engraçado, cara. Você até abandona o Punta-Taco. Ayrton Senna com a palavra. Mas, outra coisa, eu falei que ele é um carro dócil até para ser usado. Enfim, sem dúvida nenhuma. Mas, logicamente, eu acho que ele não é um carro para ser usado no dia a dia. Para mim, ele é um segundo, terceiro, quarto carro. Ele é um carro feito para andar do modo soviético, em situações realmente de pista, em situações que você possa extrair o que esse carro oferece. Você dirigir um pouco mais esportivamente, beleza. Decididamente, ele não é um carro para só ficar dando volta de domingo e acelerar na rodovia dos Bandeirantes. Não, isso aí é carros mais baratos até que esse, ou nessa faixa de preço, fazem isso muito melhor e de forma confortável, né? Esse é um carro basicamente para tirar da concessionária, levar para a pista, dá 50 voltas, fica feliz e fica satisfeito, sabe? É meio que por aí. Eu ainda quero andar no Corolla GR para poder ter uma dinâmica geral de condução e ver as principais diferenças entre eles. Realmente eu tenho essa curiosidade, que é um carro realmente único também e muito bacana. Sobre a faixa de preço, como eu falei, é um carro feito para diversão. Olha lá, tá vendo? Você olha no retrovisor, é interessante como o aerofólio, com a função técnica dele, de quase 60 kg de downforce, ele mantém essa proposta de manter a visibilidade e tudo mais. Cara, o carro é muito bem construído, chassi, dinâmica de condução. A gente viu aqui um pouquinho só do que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de muita coisa e, logicamente, você só vai conseguir extrair isso no autódromo com segurança e tudo mais. Mas, enfim, para mim, ele é um carro que, basicamente, é para ser usado para isso, na pista. Porque daí sim, você vai andar, vai aquele sorriso de orelha a orelha e vai realmente aproveitar e extrair tudo que esse carro pode te entregar. Porque, sem dúvida nenhuma, essa é a grande proposta desse carro e a ideia, né, dos engenheiros da Honda para criar algo tão fantástico. Agora a gente vai para a estrada. A gente andou aqui nesse TUG, nessa estradinha mais fechada, justamente para ver a dinâmica dele. Esse carro é apaixonante, meus amigos, é apaixonante. Dá vontade de fazer isso o dia todo. Esse carro é muito apaixonante. Cara, um dos carros mais apaixonantes que eu testei recentemente, de carros de fábrica, né, à venda. Agora a gente vai para a estrada para poder usar ele do modo normal, usando a sexta marcha, e vou falar algumas características dessa questão de rodagem que ele traz com o câmbio e rotações e tudo mais. Vamos para a estrada. Muito bem. Então agora, seguindo a outra parte da ideia do vídeo, a gente vai dar uma panorama geral do uso do carro na estrada normalmente. Uma característica interessante, e justamente sobre isso que eu queria falar, e na estrada lá não dá para engatar a sexta de jeito nenhum, é o uso da sexta marcha normalmente. Então, pus a sexta marcha por quê? Porque aqui no caso, a sexta marcha não é overdrive. Então você aqui usa a sexta marcha como uma marcha mesmo necessária. E é curioso observar, porque quando a gente está aí a 120 km por hora, ele está a 2.800 mais ou menos. Então a sexta marcha não é overdrive, é uma marcha realmente usável, né, durante a condução numa estrada, por exemplo. Complementando, que eu já falei tudo que eu queria falar sobre o carro de maneira geral, basicamente ressaltando aquela ideia, né? Ele é um carro basicamente para você curtir uma pista, para você curtir realmente uma estradinha sinuosa, porque é aí que ele mostra esse DNA da Honda, que é uma coisa, a gente sabe que no Japão tem muita montanha, eles fazem muito desafio lá, muito vídeo, então subida de montanha, qualquer tipo de evento desse tipo, dessa natureza, você vai com um carro desse e vai ser muito feliz, né? Ou seja, engatei a sexta marcha. O que é legal da sexta marcha também é que 2.000 giros a turbina tá cheia, então ele recupera uma retomada de velocidade sem pressa. Você vai tranquilo com a sexta marcha também. E consumo, só para fechar, andando normalmente assim, 120 e tal,
a gente ainda não tá, né, que tem tráfego aqui. A gente consegue uns 10, vai, cidade-estrada. Acelerando um pouco mais, daí a gente cai para 4,5, 5,6 mais ou menos, enfim, é meio por aí o consumo desse carro. De qualquer forma, é sensacional e, cara, fantástico. Em breve eu quero falar do Corolla GR também e quem sabe juntar os dois para fazer uma matéria em 4 mãos aí, para palpites, opiniões e tudo mais. Enfim, maravilha, obrigado pela audiência. Tá meio cheia a estrada, mas deu para ilustrar bem o que a gente tava querendo falar aqui. Grande abraço, nos falamos e até mais, pessoal.